Muito bom dia para você, Andréa Sadi. Para você também, Milton, para Cássia, para os ouvintes. Bom dia, Sadi. Vamos aos ecos desta história do senador de Roraima. O que sobra desta história? Falar do caso do senador Chico Rodrigues, do DEM, suspeito de envolvimento num esquema de desvio de verbas que iriam para o combate à pandemia. Ele é o senador que ficou conhecido do Brasil inteiro ao ser flagrado pela PF com dinheiro nas partes íntimas. Milton, vou começar pela informação mais atualizada. Olha só, eu estava conversando agora cedo, você sabe que eu acordo mais cedo do que a gente está aqui, né? Para conversar com alguns senadores, para entender o desdobramento político disso, porque o jurídico já está encaminhado. Viu a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso ontem, afastando o senador do seu mandato, só que essa decisão precisa do aval do plenário do Senado, ou seja, a gente precisa, o desfecho da história depende do voto dos parlamentares a respeito da decisão do ministro Barroso. Pois bem, essa reação do ministro Barroso causou uma outra reação no grupo de WhatsApp dos senadores. Eu conversei com alguns deles, obtive alguns relatos, vi algumas dessas mensagens, praticamente todas na mesma linha. É uma decisão burocrática, quem decide a respeito do mandato aqui dentro do Senado é o Conselho de Ética, portanto, na visão de parlamentares, essa decisão do ministro Barroso, ela precisa ser barrada. Ou seja, o que eu estou dizendo para o nosso ouvinte? Existe um movimento já de senadores, desde ontem à noite, após a decisão do ministro Barroso, para anular, para barrar a decisão do Barroso, numa demonstração de, a gente pode chamar de espírito de corpo, mas eles se defendem, esses parlamentares, dizendo que quem resolve essa questão é uma questão interna, portanto tem que ir para o Conselho de Ética. Eu separei algumas dessas mensagens aqui, por exemplo, o mandato popular não pode e não deve depender do humor de qualquer ministro, escreveu um dos senadores lá. E aí tem essa também de afastar o senador por decisão monocrática, não tem guarida na Constituição. A prerrogativa é do Senado, o melhor caminho é o Conselho de Ética. Por que eu estou falando do Conselho de Ética? Porque o clima geral é que o processo precisa chegar lá para que isso seja discutido. E aí a gente entra em outro problema, em outra questão. Mas isso vai ter sequência no Conselho de Ética? Aí é que está. A gente sabe que tem um espírito de corpo muito grande dentro do Senado Federal, assim como tem na Câmara. A gente está até agora discutindo o caso da Flor de Lis lá na Câmara dos Deputados, da deputada federal. Aqui no Senado, diferentemente do Conselho de Ética da Câmara, o Conselho de Ética já estava instalado. Então basta que os senadores quisessem, como ontem o senador Randolfo Rodrigues me disse que ele ia entrar com um pedido de cassação de mandato do senador Chico Rodrigues, e aí eles poderiam dar sequência a isso. Mas é um processo muito longo, porque esses mesmos senadores com quem eu conversava hoje de manhã, que diziam que podem barrar a decisão do Barroso, também dizem que o Conselho de Ética tudo vai depender do processo. Ou seja, o senador Chico Rodrigues conta com a política para conseguir se defender na justiça. É isso que a gente está vendo, como a gente já viu em tantos casos, né, Milton, Cássia? Isso não é uma novidade nesse caso específico. A novidade aqui ficou por conta da busca e apreensão, que pegou muita gente de surpresa. Eu posso até dizer que chocou muita gente. Ontem de manhã também, bem cedo, falando com ministros no Palácio, eles me diziam que não tinha nenhuma chance de o Chico Rodrigues ficar na vice-liderança, que ele de fato ia pedir para sair. Foi o que acabou acontecendo, mais uma tentativa do governo de isolar um caso de uma pessoa que é sim do círculo próximo, do círculo de acesso do presidente da República, e o presidente, e tudo isso acontece uma semana depois de o presidente da República dar aquela declaração de que não tem mais corrupção no governo. Ele tinha acabado com a Lava Jato. Ah, mas o senador Chico Rodrigues não é do governo. É verdade, ele não é do governo, mas ele representa o governo numa vice-liderança que é um cargo de confiança. E essa declaração, como a gente viu ontem, Milton, o governo não só não gostou, como se irritou, porque acha que isso abre mais uma brecha para que a oposição, os adversários, ataquem o governo. Agora vamos às relações. O presidente Jair Bolsonaro conhece Rodrigues de longa data e Rodrigues vinha ocupando o cargo de vice-líder do governo no Senado.
Sim, Renata, Chico Rodrigues era um dos principais defensores do presidente Bolsonaro e da família dele no Senado. Viajou, inclusive, com o presidente para Israel e contratou até um primo dos filhos do presidente. O sobrinho do presidente, Leonardo Rodrigues de Jesus, o Léo Índio, ganhou um cargo no gabinete do senador. Virou assessor parlamentar. Salário bruto de R$ 22.943. Hoje, Léo Índio pediu demissão do cargo. Quando Bolsonaro tentou fazer do filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, embaixador nos Estados Unidos, Chico Rodrigues foi escolhido relator, mas acabou não ajudando, já que o presidente desistiu da ideia de indicar Eduardo. Quando o presidente Bolsonaro escolheu Chico Rodrigues para ser vice-líder do governo, o senador já tinha se envolvido em vários casos suspeitos de irregularidades. A colunista do UOL, Thaís Oyama, lembrou hoje alguns deles. Em 2014, teve o mandato de governador de Roraima cassado pela Justiça por gastos ilícitos na campanha de 2010. Em 2006, quando ainda era deputado, foi acusado pelo jornal O Globo de ser o recordista de gastos entre os parlamentares que usavam notas fiscais falsas emitidas por postos de gasolina. Agora, Sadi, pensando na situação, neste momento, até aqui, para quem sobra mais essa história? Quem é ou quais são os principais prejudicados com essa revelação, agora o afastamento do senador? Cássia, eu acho que assim, né? A primeira coisa é o próprio senador ontem, desde a noite da quarta-feira, o Fernando Bezerra, que é o líder do governo no Senado, tentava falar com o senador Chico Rodrigues para avisá-lo de que, olha, não dá, vai ter que sair da vice-liderança. Claro que não seria nesse tom, são colegas, né, de parlamento. Mas por que eu estou falando isso? Porque ele não conseguiu falar com o senador, Chico Rodrigues estava com o celular desligado ou fora de área, ou, o celular estava acessível. Não conseguia falar com ele. E no dia seguinte, Milton, Cássia, Chico Rodrigues, foi explicar para o Fernando Bezerra a sua situação. E ele disse, olha, eu não quero causar nenhum tipo de exploração política da minha situação para o governo, né? Eu estou com a repercussão, com os relatos da busca e apreensão, então eu peço para sair. Pelo menos foi esse o relato que eu obtive dos senadores com quem ele conversou e que me contaram essa história. Por que eu estou falando isso, Cássia? Porque eu acho que a primeira pessoa, por óbvio, é o Chico Rodrigues, mas ele sabe também, e o governo sabe, que não tem como você desvincular esse caso de uma repercussão negativa para o Palácio do Planalto. Não adianta, pode falar o que quiser. Mas isso que eu falei não é do governo. Não interessa. Ele foi uma pessoa escolhida pelo governo numa vice-liderança, um cargo de confiança, e era amigo do presidente da República. A gente viu a divulgação dos vídeos, eles falando em união estável. Olá, amigo de Roraima, estou recebendo aqui o Chico Rodrigues, que vocês todos conhecem. Chico, com a palavra. Eu quero aqui agradecer ao meu amigo Jair Bolsonaro, de 20 anos de Câmara dos Deputados, desde aqueles idos tempos. É quase uma união estável, Chico. E, na verdade, nós ficamos muito felizes, Jair, com essa. Aí acontece assim como acontece em qualquer caso. Agora você tem um distanciamento de uma pessoa que está enrolada, que está envolvida numa investigação de corrupção. E eu acho que tem um fator, além disso, que demonstra essa proximidade, que era o emprego do primo, do Léo Índio, do primo da família Bolsonaro, no gabinete dele. Cássia, se eu pudesse resumir, eu diria que por muito tempo esse grupo que fez oposição ao Partido dos Trabalhadores usava como um dos símbolos de corrupção um outro caso conhecido do assessor do José Guimarães, deputado federal do Partido dos que também, ali em 2005, no auge do mensalão, foi pego com dinheiro na cueca. Essa é uma versão 2.0, mas isso já aconteceu na nossa história de um caso grande. E essa oposição que hoje é situação usou isso muito politicamente. Então eu acho que nesse caso também eles perdem um pouco desse discurso, dessa narrativa. Por isso, essa tentativa de distanciar o caso do Chico Rodrigues o máximo que eles puderem do governo federal, mas como eu estou dizendo, é uma tentativa. Muito obrigado, Andréa Sadi. Uma boa sexta-feira para você. Até mais. Para vocês também, gente. Um beijo. Até mais.